Eduardo, então, implantou vários tipos de comportamento aí para que eles conseguissem ter uma subsistência ali dentro mesmo da reserva, é isso? Sim, sim. A gente vê o crescimento. Como eu analisei os relatórios do Eduardo, infelizmente eu não tenho todos, né? O Eduardo foi chefe do posto durante 42 anos. Eu devo ter nem 20 anos que não sobreviveram às enchentes que ocorreram após a morte dele, que atingiram a casa, né? Então eu consegui salvar essa parte da documentação. Mas tem né, a enchente que aconteceu em 83 e 84, aí na região. Mas eu tenho assim a produção toda, os relatórios o Eduardo elaborava tinham que ser entregues à sede do Serviço de Proteção aos Índios na antiga capital Rio de Janeiro. Então ele tinha que fazer mensalmente o que se produzia, né, quantas mortes ocorreram no posto, ainda acontecia, né, pode ser gripe, mordida de cobra, qualquer outra, uma infecção, qualquer coisa assim. Então, assim, dizer que cessaram as mortes, isso não existe. Quando você cria uma comunidade, as pessoas vão morrer ainda. O que se cessou foram as mortes quando eles eram atacados pelos bugreiros, que eram implacáveis. Então, no relatório, por exemplo, de 1916 até o relatório de 1946, a produção era muito, ela aumentou muito de tudo. A ideia, então, era fazer com que eles se autossustentassem, tanto que foi criada uma escola em 1939 para pegar aquelas crianças já do início ali e dar uma educação formal, como qualquer outra escola no país teria. Então Sim. virou uma mini cidade, né, o posto. E o que eles produziam ali na época de agricultura mesmo? Quais eram as culturas que eles tinham? Eles produziam tudo que a gente come hoje: abóbora, frutas, feijão, arroz. O arroz demorou muito pela questão de que o arroz ele precisa ser mantido num terreno úmido, né? Só que eu, se eu não me engano, só por volta da década de 40 que teve essa realização, mas a tentativa do Eduardo, a gente vê pelos relatórios, desde 1918, que é a base, né? Soja também eles comiam, milho, daí criavam animais, né? O pessoal, os indígenas gostam muito, né, de carne mesmo, né? Tanto que eles flechavam ali os animais que ficavam confinados, que era muito mais fácil do que caçar aqueles que estavam soltos nas florestas. Mas a produção era isso, basicamente isso. De quilos virou toneladas. E isso tudo era, o restante era negociado nas cidades para ter outras coisas que não eram produzidas no posto, né? Tipo roupas, cobertores, fazia bastante frio na época, né? Ferramentas. Não sei se tem, não sei se tinha, né? Não tem pelo menos registros de produção de ferraria, então tinha que conseguir nas cidades. Então esse excedente era tudo negociado para que nada faltasse para eles.